todos. Bom dia a você que nos assiste. Estamos começando mais uma audiência pública. Prefeitura Municipal Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo. Audiência pública em entendimento à Lei número 101, de 4/5/2000, artigo 4. Prefeitura de Santana de Parnaíba, prefeito Antônio Marco Batista Pereira, nosso prefeito Marcos Utonha. Prestação de conta do segundo quadrimestre. Antes de passar a palavra para o secretário, agradecer a presença do vereador Adalto e de todos vocês presentes no plenário. Passar agora a palavra ao nosso contador aqui, nosso secretário Valmir. Deus abençoe. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste, bom dia a todos do plenário, senhor presidente, Josildo, vereador Adalto. Vamos dar início à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores da Casa de Lei, senhoras e senhores. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal, na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, em apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Comissão Mista Permanente das Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Aprovada nesta Casa de Leis e em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 3.998, de 16 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e suas alterações, estabeleceu que o anexo de metas fiscais, as metas a serem alcançadas no exercício de 2022, relativas às receitas, despesas, resultado nominal, primário e o montante da dívida pública municipal. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2022. Os dados são originários do relatório de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, eles estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como dos balancetes de receita e despesa da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Primeiro quadro, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das despesas correntes, inclusive as de pessoal, e das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nesta análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem as operações de crédito, alienação de bens e aplicações financeiras, e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida também não são computadas. Resultado primário acumulado no segundo quadrimestre de 2022 foi de 198,15 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 935 milhões. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida foi de 737 milhões, sendo favorável à condição financeira e o resultado alcançado no segundo quadrimestre. Quadro 2, balanço orçamentário, receitas. As receitas arrecadadas no segundo quadrimestre desse exercício, nestas compreendidas as receitas correntes de capital, totalizaram 1.127 milhões. Se os senhores perceberam, ele é diferente do resultado primário, que aí exclui as receitas de alienação de bens e de rendimentos financeiros. Receitas 3. Receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias,
que é a nova nomenclatura, que eram as receitas tributárias. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias totalizaram uma arrecadação de 477 milhões. As receitas provenientes de ISS, imposto com maior arrecadação no período, atingiu 64% do valor total orçado, representando um montante de 246 milhões de reais. Essas são as receitas próprias do município, dentre as quais o ISS é a que mais se destaca pelo valor da arrecadação. 4. Transferências correntes. O Fundo de Participação do Município, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, tivemos uma transferência de 70,71 milhões, correspondente a 94% da previsão para 2022. O FPM, no exercício de 2022, recebeu um incremento de transferência aos municípios brasileiros, tanto é que a previsão de arrecadação para o exercício superará aquilo que foi previsto em 2021, para que fosse arrecadado em 2022. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a transferência foi de 15,72 milhões, ou seja, 39,83% do previsto. E no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no FNDE, tivemos uma transferência de 21 milhões, que corresponde a 72% do valor previsto para o exercício. O ICMS teve a transferência mais significativa, contribuindo com 163 milhões, que corresponde a 65% da previsão total para o exercício de 22. A transferência de IPVA foi de 58 milhões, com arrecadação de 98% do valor previsto. E a transferência do Fundeb de 113 milhões, que atingiu até o segundo quadrimestre 73% do previsto. 5. Receita corrente líquida. Receita corrente líquida, ela é o que baliza as questões de gasto, por exemplo, de pessoal. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para os limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu o valor de 1.358 milhões, que corresponde a 102% daquilo que foi previsto no início do ano. Isso é importante mencionar, qual é a seriedade do governo em provisionar as suas receitas. Então, aquilo que foi provisionado ou estimado para o exercício de 2022 está sendo cumprido na íntegra e com uma variação muito pequena. Então, o orçamento tem que prever o equilíbrio e ele não pode ser superestimado, para que não haja um rombo nas contas públicas, ou subestimado, para que você tenha um superávit irreal. Na verdade, você tem que ter um equilíbrio nas contas e a receita corrente líquida demonstra perfeitamente essa condição. 6. Balanço orçamentário, despesa. A despesa liquidada até o segundo quadrimestre totalizou 768 milhões, que corresponde a 48% da dotação atualizada para o período, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa. Esta categoria econômica contém registro das despesas de caráter rotineiro e continuado da atividade governamental. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 1.154 milhões. Valor acumulado no segundo quadrimestre de 2022, as despesas correntes liquidadas somaram 652 milhões, representando uma realização de 56% daquilo que foi previsto. As despesas com pessoal e encargos liquidadas somaram 344 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do município, tendo valor liquidado no segundo quadrimestre, ou até o segundo quadrimestre, de 307 milhões.
As despesas de capital atingiram um montante de 85 milhões, ou seja, 28% do previsto para 2022. E as despesas intra-orçamentárias totalizaram 30 milhões. Despesas intra-orçamentárias são aquelas que o município realiza para pagamento dos encargos previdenciários com o Fundo de Previdência Municipal. 7. Resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 1.127 e comparando-se com a despesa liquidada de 768 milhões, demonstrando assim um resultado positivo de 46%. Aqui vale uma ressalva, as contas que são apresentadas do quadrimestre, elas se referem a todos os órgãos do município, a Prefeitura, Câmara e Instituto de Previdência. A variação, por ela ser tão positiva e tão diferente o que se arrecada para o que é gasto, envolve também o Instituto de Previdência, porque o rendimento do Instituto é computado nessas receitas. Então, o equilíbrio ele é assim, tão favorável em função dessas colocações. Nós vamos chegar no quadro onde serão demonstrados os valores arrecadados por cada órgão, e aí os senhores vão entender o que eu estou falando dessa diferença do resultado. Quadro 8, despesa de pessoal versus receita corrente líquida. As despesas com pessoal e encargos, que sempre se apresentou como um item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido no artigo 22 da Lei 101 de 2000, no que se refere às despesas do Poder Executivo. O valor total dos gastos com pessoal e encargos nos últimos 12 meses onerou a receita corrente líquida em 40%. O fato de nós mantermos a regularidade na arrecadação e os gastos com pessoal possibilita ao município o patamar que alcançou hoje com o nível de investimento que nós temos. É sempre importante ressaltar que a média para o Estado de São Paulo de investimento gira em torno de 3,5% do orçamento. E nós estamos falando que nos últimos 5 anos, pelo menos, o percentual de investimento no município de Santana, ele ultrapassa 2 dígitos. Ele fica em torno de 14%, 15% de investimento anual. Então, praticamente mais que o quádruplo daquilo que é a média do Estado de São Paulo. 9, receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite constitucional totalizaram no período um montante de 176 milhões, que corresponde a 23,54% da receita de impostos. É importante ressaltar que o montante aplicado no ensino até o segundo quadrimestre, nós estamos nos referindo às despesas liquidadas, ou seja, as despesas que são computadas pelo material já entregue, pela obra já realizada ou pelo serviço já prestado. Se nós pegarmos dentro do quadro de aplicação do ensino, as despesas empenhadas, são aquelas autorizadas, nós estaríamos com um percentual de cerca de 35% do valor das receitas transferidas. A despesa com remuneração de pessoal do magistério atingiu 78% dos recursos recebidos do Fundeb. Aqui vale uma explicação. Na regra geral, para gastos com pessoal no poder público, o limite para o Poder Executivo, o limite máximo, é de 54% da receita corrente líquida. E o limite prudencial, 51,30%. Nas transferências que todos os municípios recebem do Fundeb, a regra é inversa. O valor mínimo a ser gasto com o pessoal por esse fundo,
é de 70%. Então, até o segundo quadrimestre, nós utilizamos 78% das transferências, o que está dentro da legalidade e atendendo à exigência constitucional. A obrigatoriedade constitucional de 25% é estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal, e ela será cumprida como nos últimos 10 anos. Item 10, despesas próprias com saúde. Aqui cabe uma ressalva também, eu sempre faço isso para que os senhores atentem. No início da apresentação, eu mencionei o valor arrecadado com transferências da saúde, e é um valor bem, na verdade, vou até pegar aqui só para ressaltar, porque é muito importante. Até o mês de agosto, nós recebemos dos governos federal e estadual um montante de, vou até arredondar, não chega a isso, mas de 16 milhões de reais. E agora eu vou passar a falar sobre o item da saúde, para que os senhores tenham ciência de como é a saúde no município de Santana e aquilo que é investido. Os gastos liquidados, ou seja, os produtos já entregues, os serviços já realizados ou as obras efetivadas com saúde até o segundo quadrimestre de 2022 atingiram um montante de 175 milhões, que corresponde a 23% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. O mínimo a ser aplicado em saúde, constitucionalmente, é de 15% dessas receitas. E o patamar que nós chegamos até agosto é de 23,56%. O que nos faz frisar é que nós gastamos até agosto de 2022 um montante de 175 milhões na saúde. E nós recebemos das outras esferas de governo 16 milhões. Então, para cada R$100 investido na saúde em Santana de Parnaíba, é uma proporção de R$90 do município e 10% de transferências de outras esferas de governo. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação mínima de 15%, que é estabelecido no artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias da emenda 29 de 2000, que o município vem investindo além do que o mínimo constitucional. Vejam, eram 15% e nós estamos perto de 24%, tendo em vista o atendimento à demanda dos serviços com saúde no município. Quadro 11, dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com um montante de 18 milhões e 640 mil reais. Esse valor é bastante importante ressaltar que boa parte dele, ou seja, quase na totalidade, é resultante de precatórios judiciais. Precatórios judiciais são dívidas que o município tem a obrigação de pagá-las e está na última instância de julgamento, não cabendo mais nenhum tipo de recurso. Então, quando o Tribunal de Justiça encaminha os precatórios para o município, até o prazo de 31 de julho de um determinado ano, o município tem até o dia 31 de dezembro do ano seguinte para fazer a quitação desses precatórios. Desse montante de 18 milhões, cerca de 16 milhões correspondiam à dívida com precatório. E um outro dado que é muito importante ressaltar: esses precatórios originaram-se de processos anteriores ou até 2012. Eles foram de anos anteriores. Então, da administração atual, nós não tínhamos até agora nenhum valor de precatório a ser pago. E após 18 milhões, e após inscrições e amortizações do segundo quadrimestre, atingiu um montante de 18 milhões e 220 mil. O porquê que o saldo é muito semelhante no início com até agora em agosto? O que é feito, a amortização,
é de uma antecipação de receita que o município fez com a Caixa Econômica Federal, um montante de 5 milhões para a modernização do parque de iluminação pública, isso há 3 anos atrás, e hoje nós pagamos as parcelas da amortização desse crédito. Então, e como nós temos a prerrogativa de até 31/12, nós fazemos o pagamento dos precatórios, eles foram feitos no mês de setembro. Então, quando nós viermos para demonstrar a dívida consolidada no final de até 31 de dezembro, o montante desses precatórios já estarão saldados e aí a dívida estará diminuída. Esse valor somado ao saldo de resto a pagar processado, que na época foi de R$ 812 mil, e deduzindo, desculpa, não é da época, é o saldo atual, e deduzindo-se a disponibilidade bruta de caixa de 645 milhões, resulta numa dívida líquida de 612 milhões negativa. Aí eu vou lhe explicar qual é o motivo dessa dívida negativa. Nós temos um montante de dívida hoje de 18 milhões para um saldo de 645 milhões. Então, quanto maior for esse número negativo, mais saúde financeira o município terá. Então, aqui é o inverso. Aqui a questão, quando é negativa, é benéfica ao município. Ou seja, a municipalidade possui saldo de caixa superior ao montante da dívida apresentada. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar a 120%. Então, nós estamos falando de uma receita corrente líquida de 1.358 bilhões até o momento. Nós teríamos a possibilidade de ter perto de 1,5 bilhão de contratos de empréstimos, e o que, graças a Deus, até hoje não foi necessário, e o município não tem dívida de prazo alongado, ou pelo menos não significativo. Importante afirmarmos que o município está cumprindo plenamente os mandamentos legais. Quadro 12, resultado nominal. O resultado nominal demonstra a variação da dívida fiscal líquida entre os períodos. Então, é comparado até o período de 31 de agosto de 2021 com o período de até 31 de agosto de 2022. A variação que se tinha em 2021 para 2022, ela tem uma variação negativa de 163 milhões. Volto a dizer, nesse caso, quando a variação é negativa, é benéfica ao município, porque demonstra que você tem menos dívida e mais dinheiro em caixa para pagá-la. Hoje, essa variação ela é positiva, embora o resultado seja negativo, ela é positiva nas contas municipais. Na verdade, essa é a demonstração. O que é muito importante deixar bem claro a todos é que a saúde financeira do município vem caminhando satisfatoriamente. Nós temos um time aí eu faço parte desse time, estou à frente da Secretaria de Finanças, e nós fazemos a gestão das contas municipais, dentre elas o que se arrecada. Santana de Parnaíba tem uma excelência nesse quesito. Nós temos, do orçamento total do município, cerca de 50% desse orçamento é resultante de receitas próprias, receitas que são geradas no próprio município. Dentre elas, a gente destaca a questão do ISS, o Imposto sobre Serviços. É um dado muito diferenciado, digo, no estado de São Paulo e ainda mais no Brasil. É pouco comum que o município tenha essa proporção na arrecadação, seja 50% de arrecadação própria e 50% de transferência. Isso nos dá um equilíbrio e uma certeza de estarmos no caminho certo. Então, as obras estão sendo realizadas, nenhuma obra teve paralisação, nenhuma obra tem pendências em pagamento.
o saldo que nós temos em caixa hoje é suficiente para a conclusão de todos os projetos em andamento, todos. A obra mais significativa do município hoje é a construção do Hospital Municipal. Esse hospital, desde a sua concepção, ele tinha dinheiro suficiente, a prefeitura tinha dinheiro suficiente para arcar com toda a construção. Então, para que seja demonstrada a regularidade e a capacidade de investimento do município, isso é muito importante ser frisado, e dizer que nós estamos nessa gestão há 2 anos, com o prefeito Marcos Tonho, e a linha de conduta é a mesma da administração anterior. Então, nós temos austeridade com relação aos gastos públicos, nós temos equilíbrio financeiro, e o que possibilita a administração desenvolver bons trabalhos nas secretarias fins, ou seja, educação, saúde, assistência social, obras. Então, sem um equilíbrio financeiro, você não tem um município que prospere, que tenha capacidade de infraestrutura, que tenha capacidade de desenvolver os serviços essenciais à população. Então, essa é a síntese do segundo quadrimestre do exercício de 2022, e geralmente, para finalizar, isso aqui é obra da pessoa que trabalha comigo, da Elza, que sempre põe uma frase ao final, e é sempre importante. É muito bom lê-la, porque indica uma situação que tem passível de reflexão. Nunca deixe de acreditar em si mesmo. A vida é uma passagem muito curta, então faça valer a pena. É preciso ter fé na vida e em nós mesmos. Continue sempre lutando, e você é capaz. Eu acho que isso é uma mensagem para os dias de hoje super importante, e que todos desenvolvam um pouco mais de empatia um pelo outro, porque eu acho que é o que mais falta no nosso dia a dia. Muito obrigado. É isso aí, secretário. Nós que agradecemos a explanação, né? Quero aqui agradecer a presença do vereador Gino Mariano, vereador Vieirinha, meu vice-presidente nessa comissão. Antes de passar a palavra para os vereadores, tem munícipe nos acompanhando, secretário, e veio uma pergunta no meu WhatsApp aqui, do meu amigo José. Ele pediu para o senhor explicar sobre a dívida consolidada, na página 11, sobre os números, o menos 36%, menos 45%. Vamos lá. Se o senhor puder explanar para a gente, por favor. Eu vou até pegar o quadro, só para que eu veja consolidado. José? Sim. José, bom dia. Na verdade, é assim. Ao encerramento de cada exercício, é apurado o valor da dívida que o município tem para o exercício seguinte ou para os próximos exercícios. Essa é a dívida alongada, que pode perdurar por alguns anos ou imediatamente no ano seguinte. Foi feito em 2021, finalizou dessa forma. A dívida total consolidada era de 18 milhões de reais. A disponibilidade de caixa, o saldo que nós tínhamos em banco, era de 503 milhões. Demais haveres financeiros são dívidas com duração mais curta, de 1.222.000. Os restos a pagar, são pagos obrigatoriamente no ano seguinte, 32 milhões. E depósitos restituíveis de 4.800.000. Se você fizer a composição, tirando um pelo outro, óbvio que você vai somar os saldos de caixa e os haveres financeiros e tirar os demais, você vai encontrar uma dívida consolidada líquida de ou negativa em 448 milhões. Ou seja, todas as obrigações que o município tem, o que se tem de caixa é maior para o pagamento. A dívida fiscal líquida, ela é apurada com base na receita corrente líquida. Então, 448 milhões de dívida consolidada
para 1.227 bilhões da receita corrente líquida apurada no exercício 2021, dá um percentual de 36%. Por que ele é negativo? Porque a dívida, se nós tivéssemos mais dívida do que capacidade de pagamento, ou seja, dinheiro em caixa, esse percentual seria positivo e aí nós teríamos um problema. Quando ele é negativo, nesse caso da dívida, significa dizer que nós temos mais caixa do que dívida a ser paga. E aí nós fazemos a apuração até o quadrimestre atual, que é 31 de agosto de 2022, e aí vem as mesmas condições. E a receita corrente líquida apurada de agosto de 2022, ou de setembro de 21 até agosto de 22, são 12 meses de apuração, nós atingimos 1.358 bilhões, com uma dívida corrente líquida, uma dívida consolidada líquida de menos 612 milhões, ou negativa em 612 milhões, a variação é de 45%. Se a variação for negativa e quanto maior ela for, mais saúde financeira é demonstrada pelo município. Entendeu? Então, são valores que, às vezes, quando vai ser apresentado, pode mesmo gerar dúvida, mas é assim, se a dívida consolidada for negativa, tiver um percentual negativo, significa dizer que o município que está apresentando tem capacidade de pagamento maior do que o endividamento. Ok? Ok, secretário. Obrigado pela explanação. Agradecer o pessoal que nos acompanha também pela rede social e dizer que a audiência pública também ela é aberta ao público. Se você sentir vontade na próxima, pode participar conosco. Quero também agora passar a palavra para os vereadores. Meu vice-presidente, vereador Vieirinha, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Me assiste pelo Instagram, Facebook. Agradecer a presença do vereador Gino Mariano, secretário Valmil, vereador Josildo Ribeiro, Adalto Pessoa. E dizer, gente, que a Secretaria de Finanças é um cérebro de qualquer prefeitura. E dizer que a nossa cidade hoje ela é bem cuidada porque tem responsabilidade com o dinheiro público. Nós temos aí um novo hospital com quase 90% concluído, licitado e pago, o maior estoque de medicamentos, cidade que mais investe em infraestrutura, mobilidade urbana. Por exemplo, parque, nós temos aí vários parques aí, acho que é 8, né, vereador? 9 parques. 10 parques. 10 parques. UBS, no Chácara das Garças, UBS, Refúgio dos Bandeirantes, reforma da UBS Colinas da Anguera, e agradecer a todos aí, e meu muito obrigado. Um bom dia a todos. Fique com Deus. Obrigado, vereador. Vereador Adalto também, tem a palavra. Bom dia. Bom dia, secretário Valmil. Bom dia, presidente Josildo, vereador Vieirinha, vereador Gino Mariano. Bom dia aqui ao público presente, aos funcionários dessa Casa de Leis e a você que nos assiste da sua casa pela TV Câmara e pela internet. Quero parabenizar ao nosso querido secretário Valmil pelo trabalho desempenhado aí à frente da Secretaria de Finanças da nossa cidade. A gente observa aqui alguns quadros, né? A questão do investimento na saúde, né? O mínimo a ser aplicado de 15%, né? E ver o quanto foi aplicado na questão da saúde pública da nossa cidade. E foi investido aí 23%. Quero parabenizar a gestão pública da nossa cidade, né, pelo exemplo a ser seguido, né, do nosso município, aqui na questão da gestão da saúde pública, da gestão pública da nossa cidade. Eu estava observando também outro quadro aqui, limite prudencial a ser gasto com despesa com o pessoal, né? Eu estava observando aqui que o limite prudencial 51,3%. E o limite máximo 54%, e ver, né, o quanto temos a responsabilidade no nosso município
né, gastando aí 40,21% com despesa com o pessoal. Só nos resta aqui parabenizar a gestão pública da nossa cidade, parabenizar o prefeito Marcos Tonho pela continuidade no trabalho, pela responsabilidade com o dinheiro público, parabenizar você, Valmil, que está aí à frente dessa pasta, muito importante, aí, gerindo as finanças públicas da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Gino também tem a palavra. Som. Bom dia, presidente desta comissão, Josildo, vereador Adalto, vereador Vieirinha, secretário Valmil, responsável por esta pasta de finanças. Bom dia ao público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais, os funcionários da Casa de Leis. Quero aqui parabenizar o Valmil pelo trabalho, pela explicação aqui, e eu fico feliz de fazer parte de uma administração correta, faz um trabalho digno. E o que me chamou aqui a atenção, secretário Valmil, você falou muito importante, cada R$100 investido na nossa cidade, R$90 é da própria cidade. Isso é muito importante, é para você ver o trabalho sério e a dedicação que o prefeito Marcos Tonho faz para esta cidade, um trabalho honesto que a população merece. Como diz o Valmil, né, é um trabalho que vem de uma gestão anterior, e o Marcos Tonho vem dando continuidade. Isso é muito bom. A nossa cidade só tem a ganhar. Tenho acompanhado as obras aí, está tudo andando super bem, avançada, e uma obra muito importante, que vai marcar muito na nossa cidade, que é o Hospital Municipal. Eu fico muito feliz se o Valmil falar que dinheiro temos para dar continuidade e entregar esta obra. Isto faz, cada vez que chega um projeto aqui nesta Casa de Leis, vereador Josildo, a gente volta muito feliz, vereador Adalto. Isso é responsabilidade. Então, muito obrigado. Estamos aqui para trabalhar para o melhor da nossa cidade. Muito obrigado, secretário, presidente Josildo e os demais vereadores. Um bom dia e fica com Deus. Obrigado, vereador. Do público que está aqui, alguém com alguma pergunta? Algum? Então, tá bom. Também, só para inteirar a fala dos vereadores, estamos vendo uma prefeitura que está dando continuidade ao trabalho, né? Prefeito Marcos Tonho, fica aqui nosso agradecimento. Como antecedeu a fala o vereador Gino, nós, como vereadores, somos honrados em votar em vários projetos que vêm do Poder Executivo, porque sabemos que esses projetos, quem ganha é você que está aí na ponta. Agradecer ao secretário Valmil, né? Sabemos que o secretário Valmil está à frente de uma pasta das mais importantes da nossa cidade, que é a parte financeira, né? Que a nossa cidade, se não tiver uma saúde financeira bem consolidada, não consegue andar. Vemos exemplos de várias cidades por aí, inclusive cidade vizinha, que tem passado dificuldades muito grandes, porque não tem uma saúde financeira. E Santana de Parnaíba, nas últimas gestões, conseguiu emplacar, né, uma meta positiva, tem dado muito resultado. Temos aqui a construção do novo hospital em Santana de Parnaíba, e salientar que esse hospital é feito com verba da cidade de Santana de Parnaíba. Então, vale a pena você que é morador de Santana de Parnaíba, que vem contribuindo, né, com seus impostos, ajudando a cidade a crescer. E você tem recebido aí no teu bairro pavimentação, iluminação pública, UBSs, né, os parques, como foi citado aqui também. Tudo isso é resultado de uma cidade onde o contribuinte contribui com a máquina pública e a máquina pública devolve isso para você em formas de desenvolvimento para a nossa cidade. E, para isso acontecer, precisamos ter a nossa cidade bem trabalhada e bem direcionada por um prefeito. Fica aqui meus parabéns ao prefeito Marcos Tonho. Agradecimento ao secretário Valmil. É uma pasta que nós temos falado bem difícil de trabalhar, né, Valmil? Mas o Valmil já tem conhecimento, está nela há bastante tempo, né? Acompanhou a gestão do antigo prefeito também, que era o Elvis. E o secretário Valmil está nessa pasta, não é porque ele é bonito, não. É porque tem competência. Né? Senão não estaria mesmo. Eu também não sou bonito, não, Valmil. Estamos empatados. O Valmil é competência pura. Tenho acompanhado o trabalho dele. Fica aqui meus parabéns ao Valmil, toda a Secretaria de Finanças da cidade, né, Valmil? E fica aqui também o nosso convite a você, que é munícipe de Santana de Parnaíba, quando você quiser
está acompanhando, como fez o seu José aqui do bairro Lingaí, pode estar mandando também pela rede social e vir ao público. Aí aberta as portas, né, quando se trata de audiências públicas, é aberto ao público. Você fica sendo convidado a participar das próximas audiências públicas que tiver, para você saber de que forma está trabalhando a nossa gestão pública na nossa cidade. Mais alguma, vereador, para concluir? Alguma fala? Secretário, mais uma vez, meu muito obrigado, tá? Pode concluir. Bom, presidente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom deixar transparente a questão da gestão pública. Nós fomos premiados recentemente com prêmios de melhor gestão pública, de transparência fiscal. Então, isso muito nos orgulha, nos enche de ânimo para continuar. Eu tenho que fazer menção a todos os servidores da Prefeitura, que é um coletivo, é uma equipe, e dentre todos eu tenho que destacar a minha equipe, que é a equipe de finanças. Eu tenho servidores com bastante tempo de Prefeitura, que eu acho que isso que dá esse equilíbrio. Nós temos novos servidores ingressando por concurso público, são todos técnicos, a área exige esse conhecimento técnico. Então, são pessoas muito, muito comprometidas, tanto é que o resultado está presente. É bastante importante salientar também, eu deixei essa fala para o final, até amanhã, no dia 30, hoje é dia 29 de setembro, no dia 30 de setembro será encaminhado a essa Casa de Leis o projeto de lei para o orçamento de 2023. Nós mandaremos o projeto de lei para que seja apreciado pelos senhores, para o orçamento do exercício 2023 e as adequações do Plano Plurianual de Investimentos e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na verdade, os programas serão os mesmos, mas nós temos que mandar essas adequações para acertarmos a questão dos valores. Nós não podemos ter divergência entre a lei orçamentária, a lei de diretrizes e o plano plurianual no quesito de valor para o exercício em questão. Então, amanhã será encaminhada a essa Casa de Leis o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023. Esse projeto terá como parâmetro principal o equilíbrio das contas. Ele será mantido a mesma metodologia de coerência que nós conseguimos aí atingir nos últimos anos. Então, será mais uma demonstração da administração de um equilíbrio orçamentário e financeiro para o próximo exercício, e que consolida, mais uma vez, níveis muito significativos de investimento. Nós estamos falando da ordem de 15% do valor do orçamento. É um número bastante expressivo. Os senhores que tiverem a oportunidade ou que tiverem curiosidade, pesquisem em outros municípios o nível de investimento que se tem e o nível de realização desses investimentos. Então, nós fazemos a projeção desses gastos e a execução deles. Então, mais uma vez, agradecendo a todos que nos assistiram, agradeço pela oportunidade, agradeço ao prefeito Marcos Tonho pela confiança e pela condução da administração. Obrigado. Obrigado ao senhor secretário. Em nome do senhor, agradecer também ao prefeito Marcos Tonho, a todos que estiveram aqui no plenário, vereadores presentes, Gino Mariano, vereador Adalto, meu vice-presidente, vereador Vieira, e agradecer a você, que é cidadão de Santana de Parnaíba, quem tem contribuído para o crescimento da nossa cidade, né? A nossa cidade, toda cidade com orçamento equilibrado, né, secretário, ela tem por onde crescer. É isso que a gente tem feito por Santana de Parnaíba, então fica aqui um agradecimento à gestão pública de Santana de Parnaíba. E, por final, como eu faço, né, em todas as nossas audiências, deixar aqui essa frase maravilhosa da minha amiga Elzinha, né? Nunca deixe de acreditar em si mesmo. A vida é uma passagem muito curta, então faça valer a pena. É preciso ter fé na vida
e em nós mesmos. Continue sempre lutando porque você é capaz. Obrigado, Elzinha. Deus abençoe a todos. Audiência encerrada. Obrigado.